Ora então, muito boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta segunda sessão do ciclo de encontros Desenvolver Competências para o Sucesso no Século XXI, do sonho à realização. Apraz-nos muito receber a Torrance Center Portugal, na Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra, em nome da Presidência da Escola Superior de Educação. Agradecemos muito os vossos contributos, a vossa presença e darmos o arranque, que o arranque destes ciclos, ou melhor, que o arranque deste ciclo de encontros seja feito aqui na nossa instituição. É uma honra para nós que este arranque seja feito aqui, até porque o lema do Instituto Politécnico de Coimbra é erguer sonhos, portanto este mote do sonho à realização entra aqui de facto com um potencial muito, muito interessante. Portanto, obrigada a vós também, estudantes, docentes, que connosco aqui passarão 1h30 de tempo de construção e de facto é muito importante cada vez mais criarmos espaços e tempos de partilha, tempos de reflexão em conjunto, em colaboração, para darmos mote a estas iniciativas e pensarmos de facto o que é colaboração, o que é criatividade, o que é inovação e de que modo é que ela pode estar nas nossas vidas. Agradecer ao professor Luís Mota ter aceito o convite de integrar o painel desta segunda sessão. É para nós um gosto enorme termos o professor Luís Mota, que é professor e investigador na Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra e investigador no 620. Eu passaria, se me permitem, a apresentar a Torrance Center Portugal de uma forma muito generalista. É a mais sólida organização de expressão portuguesa que disponibiliza um variadíssimo leque de ações para nos tornarmos deliberadamente aptos em Creative Problem Solving e em outras competências associadas à criatividade, inovação e liderança. É uma associação sem fins lucrativos, de caráter científico-pedagógico, com intervenção no terreno há mais de 20 anos. Há uma disponibilização, de facto, de uma variedade de oportunidades no enquadramento desta metodologia que há pouco referi e nas competências da criatividade, da inovação e da liderança. Os programas são apoiados e construídos em parceria com organizações internacionais de elevado valor científico e pedagógico. Vamos ter hoje connosco a doutora Ivete Azevedo, que é presidente da Torrance Center Portugal, que tem um extenso currículo e ela vai permitir-me que eu faça a forma que eu digo, a short bio, a forma breve, mas eu de manhã tive um comentário, e se me permitem vou tê-lo aqui também da parte da tarde. Quando fiz a minha pesquisa sobre a doutora Ivete, que já nos conhecemos há algum tempo, e há uma amizade aqui que nos une para além da paixão pela educação e pela colaboração e a criatividade, e não encontrei um aspecto fundamental no CV, portanto não aparecia no site que a doutora Ivete é boa pessoa, que ela é mesmo boa pessoa, mas não aparecia no seu CV, portanto eu aproveito para acrescentar este aspecto fundamental. Pós-doutorada em Creative Problem Solving, doutorada em Criatividade Aplicada, Master em Programação Neurolinguística, formadora certificada em Inteligência Emocional, mestrado em Inteligência Emocional, docente do ensino superior, docente do ensino secundário, 43 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, 2 livros publicados. Bom, muito trabalho desenvolvido neste âmbito da criatividade e o que nos traz aqui neste grande mote. E retirei uma frase muito interessante que diz muito sobre aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido por esta mentora, doutora Ivete, e pela Torrance Center Portugal. Acredito que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas. Por isso, a minha incessante busca centra-se na identificação e aplicação das melhores ferramentas para impulsionar o sucesso e a felicidade de todos os que me rodeiam. A doutora Margarida Cardoso é a gestora de projetos da Torrance Center Portugal e também vai falar-nos hoje um bocadinho sobre as Olimpíadas da Criatividade e da Inovação. Para dar o pontapé de saída e o arranque deste evento, e a pedido da doutora Ivete, eu vou dar a palavra ao doutor Luís Mota, que nos vai presentear com uma reflexão
muito interessante sobre a importância da criatividade e este paralelismo com o ensino superior. Muito obrigada, Dr. Luís Mota. Muito obrigado, doutora Sofia Gonçalves. Boa tarde a todos e a todas. Deixem-me cumprimentar primeiro depois a mesa, antes de começar, a doutora Ivete e a doutora Margarida. Agradecer à Torrance Center Portugal e à doutora Sofia Gonçalves o amável convite que me endereçou, embora, como vocês saberão, e a doutora Sofia também sabe, eu não sou sequer especialista nestes assuntos, embora, obviamente, tenha alguma reflexão, porque basta o simples facto de ser professor e de acompanhar a formação de professores, ter alguma reflexão sobre o assunto. Eu talvez deva dizer como é que a doutora Sofia me apresentou o assunto. Disse assim, olha, tu não queres moderar a intervenção da tarde e tal? E eu disse, está bem, Sofia, eu modero. Ah, mas é que para moderar tens que fazer uma intervenção sobre o assunto. De 5 minutos. Depois, afinal, eu recebi um mail a dizer que eram 10, e eu já tinha ficado suficientemente preocupado com os 5, quanto mais com os 10, e depois a doutora Sofia disse-me assim, olha, tens que falar de criatividade, coisa que eu costumo refletir muito, inovação, competências para o século XXI e ensino superior. E eu, perante estas 4 palavras, disse assim, eu não vou fazer nenhum texto, vou escrever umas ideias e refletir, e aquilo que me parece que vale a pena refletir convosco, e não vou sequer fazer a passagem para aquilo que a doutora Ivete vai fazer, porque conheço mal o que a doutora Ivete vai apresentar, embora conheça, até porque tive o cuidado de ir perceber de que é que estávamos a falar, mas porque não tenho sequer essa ambição. A minha ambição é um bocadinho mais pequenina e pretendo apenas fazer-vos refletir comigo sobre a forma como eu encarei, não outra pessoa qualquer, eu encarei os desafios que a professora Sofia Gonçalves me colocou. Assim eu dividi isto em 4 notas. A primeira tem a ver com a realidade que vivemos. E eu chamaria a atenção, porque foi aquilo que me saltou à vista, que foi que nós vivemos numa sociedade do conhecimento e de economia do saber, mas que estabelece uma relação direta entre inovação e produtividade, articulando de alguma maneira e recuperando também as teorias do capital humano, o que estabelece de forma muito próxima a relação entre educação e a capacidade de inovação. Por outro lado, vivemos um presente, mas também um futuro de complexidade, de imprevisibilidade e de interdependência, que nos confronta, por um lado, às instituições que construíram a modernidade, a família, a escola, o trabalho e o Estado, mas também a cada um de nós e a cada uma de nós. E, em alguns casos, com efeitos impactantes. Basta pensarmos no mercado de trabalho e na maior precariedade e responsabilização individual. Ora, perante esta situação, o panorama coloca na ordem do dia o campo da educação e as políticas educativas, como forma de formar sujeitos capazes de viverem a inovação contínua e capazes de mobilizarem competências para a inovação, nomeadamente pensamento crítico e criatividade. Ora, as competências para o século XXI não são propriamente novas. O pensamento crítico, a resolução de problemas, há muito que estão associadas ao desempenho académico e aos processos de ensino e aprendizagem. Contudo, o que constitui efetivamente novidade é que nós temos de possuir estas competências para alcançarmos sucesso individual e coletivo de acordo com as transformações societais que acabei de vos evocar. No fundo, competências para o século XXI correspondem às competências que os jovens terão de possuir para serem trabalhadores eficazes e cidadãos na sociedade de conhecimento do século XXI. Uma competência é mais do que apenas conhecimento ou aptidões, envolve a capacidade de responder a exigências complexas, recorrendo e mobilizando recursos psicológicos, aptidões e atitudes num contexto particular. E chegamos aqui a 2 construtos: criatividade e inovação. Ora, a criatividade, se vocês analisarem a documentação, eu não vou tratá-la exaustivamente aqui, nem sequer referi-la. Se quiserem, depois posso deixá-la convosco, os diferentes documentos publicados pela OCDE desde 1997, 2002, Comissão Europeia, o Conselho Nacional de Educação, com o trabalho de Cachapuz, Sá Chaves e Paixão,
a Key Competencies for Lifelong Learning European References Framework da Comissão Europeia de 2007, ou até a organização americana privada Learning for 21st Century. Qualquer uma delas vos produz um conjunto e reflete sobre as competências essenciais para o século XXI. E aqui surge o primeiro problema quando lidamos com esta documentação. É que criatividade tanto surge como competência, nos estudos, por exemplo, da Nana Yadu e Claro em 2009, ou de Binkley em 2012, mas também aparece como tema ou quadro de referência das competências essenciais, como é o caso da recomendação do Parlamento Europeu de 2006. E aqui, o que é criatividade, o que é que nós entendemos por criatividade e o que é que nós entendemos por inovação. Devo-vos dizer que as minhas reflexões partem de leituras que fiz, no caso da criatividade, porque nunca fiz nenhum estudo, e eu, quando refiro estudo, refiro a debruçar-me empiricamente sobre as coisas, trabalhar fontes, tratá-las, analisá-las e discuti-las, sejam fontes escritas, orais, já os que forem. Muito bem, neste caso, criatividade, e muitas vezes elas surgem como sinónimo, criatividade e inovação não são mesmo sinónimo. Se nós abordarmos, por exemplo, o último trabalho da Unesco, cujo relato foi feito pelo professor António Nova, enquanto inovação nos aparece 65 vezes nesse mesmo relatório, criatividade só aparece 16. Muitas vezes, na literatura, a criatividade envolve a geração de novas ideias, enquanto a inovação é vista como a implementação em novos produtos e processos. Para uns, criatividade é processo cognitivo intraindividual, enquanto inovação é processo social interindividual. No fundo, criatividade é um potencial humano que pode estar ao serviço ou deve estar ao serviço da sociedade. O homem e a mulher possuem poder simbólico pelo que podem transformar a informação e, pela imaginação, antecipar o que ainda não existe, proporcionando saltos qualitativos na sociedade. Qual é o papel da educação aqui? A educação tem um papel fundamental na estimulação da criatividade, dotar os alunos de ferramentas que lhes promovam a agilidade mental para a resolução de situações futuras de uma forma original, importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E faz-me recordar, não fosse eu de História da Educação, faz-me recordar as palavras de Dewey. Não é tanto o que se pensa, mas mais como se pensa. Porque é que a criatividade é importante? É a criatividade que possibilita a cada um de nós e a cada uma de nós identificar oportunidades e problemas. É a criatividade que nos permite identificar possibilidades e oportunidades que podem passar despercebidas aos demais indivíduos. A criatividade é crítica e é fundamental para conseguirmos sobreviver e prosperar. Tenham em ordem, em linha de conta, o contexto que vos tracei no início. Criatividade permite ao indivíduo também, e isto não é de sumenos, melhores níveis educacionais, bem-estar e saúde mental. Daí a sua importância na minha perspectiva. A inovação é diferente. Na inovação eu tenho feito alguns trabalhos e alguns estudos publicados sobre o assunto, e o que eu tenho para vos dizer é mais até uma partilha dos estudos que tenho desenvolvido, que, como vocês sabem, se situam ao longo do processo histórico e não propriamente na atualidade. Em todo caso, se nós queremos procurar significados para a educação ou para a inovação, peço desculpa, temos que a situar no contexto da cultura, em cujo continente se situa a educação, e a educação pertence e parte do princípio que, citando Brunner, cada geração tem de definir de novo a natureza, a direção e os objetivos da educação para assegurar uma geração futura toda a liberdade e racionalidade. Neste sentido e neste enquadramento, o que significa, no meu entendimento, inovação? Consiste num processo, desde logo, espacialmente localizado e cronologicamente datado. Porquê? Porque se respalda em valores e se concretiza em projetos societais que são necessariamente transitivos. Aquilo que é inovação hoje não será inovação no século XXII e não foi inovação no século XII.
implica também estar atento às relações entre a ação e os projetos dos atores e as condições materiais e simbólicas de existências da sociedade, porque são as segundas que permitem a ação e que acolhem e permitem ou não, ou inviabilizam, os projetos dos diferentes atores em presença. Inovação em educação é a introdução do novo, sim senhora, mas implica sempre a reelaboração da relação com o poder e o saber, distanciando-se do epifenómeno meramente técnico. Dizendo isto de outra forma, inovação só será inovação se empoderar as pessoas. Se não empoderar as pessoas, é apenas a introdução do novo, que não traz qualquer natureza de inovador. Permitam-me partilhar convosco duas experiências de estudos que desenvolvi. O primeiro remonta ao século XVI, XVII, e já vem que vou lá bem atrás, ao período da alfabetização. Se nos recordarmos do período da alfabetização, a alfabetização serviu para as pessoas acederem, nomeadamente, ao problema religioso, e está ligado ao desenvolvimento da reforma protestante, porque para aceder à palavra do Senhor era preciso, pelo menos, saber ler, ainda que se aprendesse a escrever mais tarde. Ora, isto convoca-nos para um paradoxo da educação que eu acho que vocês devem ter presente. É que se efetivamente este aspecto inovador é libertador, ele não deixa de ser conformador. Porque a preocupação, quando se lançou o processo de alfabetização, nomeadamente no norte da Europa, foi também com a preocupação de controle das populações. E a educação deve sempre ser vista neste paradoxo. Eu penso que não há miríadas, nem há soluções miraculosas que não tenham que ser construídas por nós e que não tenham que ser ajustadas permanentemente por nós e, portanto, o que eu vos convoco aqui é para serem cidadãos profissionais ativos, conscientes, críticos perante a realidade e que não aceitem aquelas soluções que normalmente nos são vendidas sem nós nos apercebermos efetivamente das múltiplas dimensões que a própria realidade tem. Penso que me fiz entender, mas se tiver que ser mais concreto, também até para atualizar com a questão do momento que vivemos atualmente na nossa sociedade, já não se trata de exterminar os Trumps ou os Bolsonaros ou os Lulas deste país. Inovar e ser criativo é conseguir criar um ambiente e um mundo onde consigamos viver todos. De outra forma, para mim, não faz qualquer sentido. Assim, perante esta situação, eu diria com António Sampaio da Nova e o grupo que escreveu o relatório da Unesco que o contrato social da educação do século XIX, elaborado em determinadas condições materiais e simbólicas que conduziam a uma sociedade supostamente homogénea em que se fabricavam cidadãos e cidadãs nacionais, caducou. Porque agora o que nos interessa é construir uma sociedade que acolha a diversidade, uma sociedade que acolha todos de nós e todas de nós. Neste sentido, eu concordo com o último relatório da Unesco que é necessário, tal como o título do relatório enuncia, reimaginar novos futuros juntos, um novo contrato social para a educação. Como sabem, foi o último relatório da Unesco de 2022 ainda, e eu chego finalmente, e estou a terminar, não sei quanto tempo gastei, estou a terminar com o papel das instituições de ensino superior. Eu aqui há muito tempo deixei de dar aulas ao curso de animação socioeducativa, só trabalho com a formação de professores e, nomeadamente, com os mestrados de formação de professores, com a profissionalização e, portanto, compreendem que é aquilo que mais me preocupa, mas não vou ser sequer prospectivo daquilo que, na minha opinião, deve ser ou deverá ou poderá vir a ser a formação inicial de professores. Vou convocar-vos para a leitura deste relatório que enunciei, passando os 3 ou 4 aspectos que, na minha perspectiva, se interligam precisamente com a questão da criatividade e com a questão da inovação em educação, e que são os seguintes, que eu vou mais ou menos ler ou convocar consoante conseguir articular as ideias. Primeiro, partir do princípio que nem as instituições de ensino superior, nem as escolas
do ensino não superior, entenda-se, são capazes de realizar a preparação inicial de educadores e professores por conta própria. Este é o primeiro ponto. Isto remete para a necessidade de cooperação e de colaboração entre instituições. E se, por um lado, as instituições de ensino superior são capazes de desafiar e formar as mentalidades e as pedagogias da próxima geração, é verdade que ganham com os educadores e os professores das escolas do ensino não superior, porque podem ajudar-nos no ensino superior a renovar a nossa missão pública e compreenderem melhor o nosso papel. Um compromisso de colaboração e cooperação entre escolas, professores e instituições de ensino superior na formação inicial de professores é necessário. É necessário criarmos espaços onde todos juntos conversemos, dialoguemos, discutemos e partilhemos ideias no sentido de construir efetivamente a formação que é necessária para os professores que o país, que a Europa necessita. Desde a socialização dos docentes, à transição mais adequada entre os períodos de desenvolvimento profissional e a prática profissional, o contacto contínuo entre professores e instituições de ensino superior, que pode contribuir para melhorar as escolas do ensino não superior e os processos de transformação educacional, e as instituições de ensino superior têm a obrigação, na ótica do relatório e na minha, de acompanhar o desenvolvimento da carreira dos educadores e dos professores, no sentido de estabelecer uma relação dialética, entre as ideias e as reflexões que são feitas nas escolas do ensino não superior e as instituições de ensino superior. Para que, por exemplo, no caso das ciências da educação, muitas vezes não andemos desligados nas investigações que realizamos dos próprios processos e das preocupações dos professores no contexto da escola. Finalmente, aquela que é provavelmente a mais dolorosa para as instituições de ensino superior é o desenvolvimento pedagógico no ensino superior. Compreendendo que as instituições só ganham se comprometerem com planeamento colaborativo, o ensino e o apoio à aprendizagem dos estudantes, bem como se mobilizarem pedagogias de solidariedade e colaboração. Enfim, resumindo em 2 palavras, isomorfismo pedagógico, que é desenvolver com os jovens estudantes e com os futuros educadores e com as futuras educadores e professores do ensino não superior as práticas que nós queremos que eles no futuro venham a desenvolver nas escolas com os seus estudantes, as suas alunas e os seus alunos. Espero ter cumprido. Muito obrigado. Completamente. Muito obrigada, Dr. Luís Bota. Presenteou-nos nesta reta final da sua intervenção com chave de ouro. Foi para mim uma grande surpresa, mas fiquei muito, muito contente por ter trazido aqui o isomorfismo pedagógico. É uma prática fundamental para o desenvolvimento profissional, para o caminho da colaboração. Mas, para fazer esta ponte e esta ligação com a doutora Ivete Azevedo, eu vou dar-lhe a palavra, mas só deixar aqui 2 ou 3 conceitos que o Dr. Luís Mota referiu, para fazermos aqui a ponte com a sua intervenção, se me permite. Envolvimento, implicação, bem-estar. Falámos aqui de saúde mental, que é muito importante, e a doutora Ivete vai também abordar essa questão em linhas gerais, obviamente, mas todo este programa vai ao encontro do que estivemos aqui a conversar. A questão do desafio, não é? De nos desafiarmos, de desafiarmos o nosso pensamento crítico e o nosso pensamento criativo. Já falei do envolvimento, a resolução de problemas, a tomada de decisões e correr riscos. Às vezes é preciso correr riscos e errar. Doutora Ivete, a palavra é sua. E o palco também. O palco é este. Acho que é para ali. Falta comigo. Eu vou para ali. Não tem problema. Se me permitem, eu vou. Com certeza. Este microfone. Garantir que o microfone, que estou atrás do microfone e que ninguém reclama. Tá? Está tudo bem. Muito obrigada. Mesmo. Eu estava deliciada
a perguntar-me se este seria o início de um artigo científico que iria sair com toda a profundidade e com muita reflexão, muita qualidade, quer da reflexão, quer de conteúdo. Se foi proposto disponibilizar... eu tenho que ir para aqui para trás. Foi proposto disponibilizar, o Dr. Luís propôs disponibilizar este conteúdo, não percam esta oportunidade, porque está ali muito do trabalho já feito enquanto futuros educadores, sabe? E vou pegar aqui em algumas das palavras do Dr. Luís, algumas coisas já nem preciso falar, e quero, antes de mais, lançar-vos algumas propostas para pensarem e para acordarem, porque depois do almoço, às vezes, estar sentado muito tempo é difícil não adormecer. Eu vou-vos pedir que... eu vou dizer a tarefa até ao fim e depois executamos, ok? O Dr. Luís falou bastante em porque é que é importante a criatividade. Doutora Ivete, podemos propor-lhe um aspecto? Podemos ir ali para não aquele tem espaço? onde se sentar. Temos um, Tem. dois, três. 1, 2, 3, 4. É, Ok. podemos, porque queremos usufruir ao Pois, máximo desta interação. nós tínhamos combinado que ficávamos todos aqui, mas afinal vamos todos para ali. É. Que bom, ok. É porque Obrigada. é muito melhor estar a olhar, está sempre a olhar para eles aqui do lado. Exatamente, obrigada. Não. Então, o meu desafio é falar. O Dr. Luís falou em criatividade, em inovação, e ficou patente, ficou claro que a criatividade poderá ser um conjunto de competências cognitivas, as quais levam a produtos criativos, a intervenções criativas. Com isto, eu queria que vocês pensassem individualmente que horas são? 4h30. O dia já vai longo. É 5. Então ainda vai mais longe. Então, já são 5 da tarde. Até agora, pensem, se faz favor, ao longo do vosso dia, desde que se levantaram até hoje, aonde utilizaram as vossas competências criativas. Ou seja, todos nós... Espera, já percebi. Antes de mais, deixem-me fazer aqui uma pergunta. Quem é que claramente não se considera criativo? E levanta a mão. Okay. Então, só estas pessoas é que estão autorizadas a não apresentar uma proposta. Ok, já passou. Já foi. Qual foi a ação, o pensamento que tiveram ao longo do dia de hoje que tenha sido criativo? Têm um parceiro do lado, pensaram nela já? Rápido. Ok, podem partilhar com o parceiro do lado e eu acho que vão sair porque eu vou fazer como as pessoas fazem na escola. Agora diz tu, agora diz tu, agora diz tu. Ora aí. O que é que fizeram de criativo? Podem partilhar, vocês as duas que já estiveram aí a conversar, podem partilhar? Ora aí, olha, eu tenho o meu tempo contado, não queimem o meu tempo, vejam lá, não é? Então, gente, eu percebi. Bora aí. Então, querem partilhar? Bora. Estiveram a fazer estágio e improvisaram uma atividade. E essa atividade cumpriu algum objetivo ou isso foi só porque resolveram fazer qualquer coisa diferente? Foi uma temática que era alimentação saudável. Hoje é o dia da alimentação saudável? Foi ontem. Foi ontem, ok. Então nós já tínhamos o jogo preparado, só que tivemos que, à última da hora, arranjar outras... Tinham determinadas condições pré-programadas, pré-desenhadas, pré-formatadas e de repente foi necessário fazerem o quê? Adaptar. Mas para adaptar, antes de adaptarem, o que é que teve que acontecer na vossa cabeça? Terem uma ideia diferente do que aquela que já tinham.
E acham que cumpriram o objetivo do vosso jogo ou não? Sim. Sim. Ok, temos aqui uma explicação prática de como é que a criatividade pode fazer falta, pode ser útil na vossa vida. Mais um exemplo. Nesta já não serve. É preciso eu apontar? Não. Quem? Gente, como é que é? Aí atrás. Ah, boa. Força. Amanhã eu e o meu colega tivemos uma oficina de recursos do nosso curso e tivemos que ter a criatividade de criar atividades para quebrar o gelo e criar confiança entre os grupos e dinâmica. E porquê é que tu dizes que usaram a criatividade? O que é que significou na prática usar a criatividade? Fizeram coisas assim loucas, como eu, a pintar o cabelo? Mas que? Não, tivemos que criar jogos diferentes, Tiveram que construir, imaginar, construir. uns recursos muito limitados. Ok, então olhando para os parcos recursos que tinham, tendo em conta os objetivos que queriam atingir, criaram de forma a conseguirem chegar lá ao estágio também, por isso vão dar aula? Não. Então, Temos animação socioeducativa. ok. Por isso teriam que fazer uma atividade de quebra-gelo, ou seja, uma atividade para iniciar um determinado projeto. E agora, se calhar com estes dois exemplos, eu vou fazer outra pergunta, porque o Dr. Luís já deu a resposta a estas perguntas todas, por isso é que eu estou a fazer o teste com eles, foi combinado. Hein? Se entenderam que isto é criativo, o que é que, sob o ponto de vista de competências, nós precisamos ter competências, precisamos de saber ler, neste caso, saber gerir recursos, mas que outras competências humanas nós precisamos de ter para poder ser criativos. Peço-vos que pensem já que competências é que são necessárias para sermos criativos. Força. A quem me vou dirigir? Uma coisa que eu preciso saber é aquilo que o Dr. Luís diz, é, no final, depois de eu ter tido muitas ideias, depois de eu ter tido ideias e ter construído e ter feito surgir processos e produtos inovadores, eles têm que ser verdadeiramente úteis e impactantes. E não, por aí simplesmente, fiz uma coisa tão gira, é tão diferente, mas não serviu para nada. Então, por isso precisamos ter a capacidade de análise, identificação perante o que temos, onde queremos atingir e tomar boas decisões também. Boa. Mais? Ninguém sabe. Oh, doutor Luís, afinal ninguém aprendeu a sua lição, nós estamos mal. Afinal sabe. Sabe? O empoderamento. Isto estava aqui. E agora eu vou dizer assim. É ou não é sonho de todos nós que pelo menos alguém neste mundinho seja criativo para nós e que produza inovação para não termos que andar sempre a fazer as mesmas coisas e sempre a fazer das formas que não queremos fazer. Por exemplo, se calhar vocês não se lembram, mas se perguntarem às vossas avós, elas não usavam a máquina de bater bolos. E hoje, para se fazer um bolo, vai só ali ao supermercado, compra aquele pacote, deita água. Todos nós sabemos fazer um bolo. Não é? Todos nós fazemos o bolo de chocolate fantástico, maravilhoso, fica fofinho. Mas antes disso, usando mesmo a receita, já sem usar esse truque do pré-feito, nós temos à nossa mão. Eu ainda fiz bolos com a minha avó, batendo tudo à mão. As claras, estraguei alguns ovos à conta de bater claras, e ora bati depressa demais, ou bati devagar demais, e agora temos as máquinas para bater as claras. Um exemplo que me surgiu agora. Em que é que isto tem a ver com a criatividade? Tem exatamente a ver com o ter alguém observado, visto um desafio e dizer, e se nós fizéssemos isto de outra maneira? De que maneira podemos nós resolver isto de modo a que poupar tempo, ou de modo a poupar recursos, ou de modo, como os colegas estavam a partilhar, tenho um problema, tenho que resolver aqui e agora, ou eu tenho um problema que tenho poucos recursos e ser capaz de fazer isto.
Vou perguntar-vos assim, têm a noção que quando se fala em competências para o século XXI é este tempo todo? Têm a noção? É um século. Sim, tenho, claro, diz ela assim. Então, como é que é? Então eu não andei pelo menos no mínimo na escola primária, eu não sei quanto é que é um século. Então agora vamos lá focar, vamos lá sair de um século. Disto que nós estávamos a falar, de competências que são necessárias, eu gostava que vocês agora voltassem atrás no tempo, e temos aqui, fazendo honra ao professor de História, fazendo honra, vamos aqui andar na história, andar no tempo, e pergunto-vos, as competências criativas eram necessárias naquela época ou não? Sim. Como assim? Como assim era preciso criativo? Agora é que é preciso, porque há muitas máquinas e houve muita inovação. Ali não houve assim tanta inovação, tanta criatividade. Pois não? Para chegar às máquinas teve que haver inovação. Ok, isto é um processo. Por isso, em todos, como dizia também na introdução, isto foi tudo muito combinado, dependendo da época em que vivemos, o importante é a época, da organização, das circunstâncias, se temos materiais, se não temos materiais, se temos muitos recursos, se não temos muitos recursos, se temos os meninos numa sala de aula muito desanimados e por isso temos que os adaptar a eles. A competência que nós temos, que possa dizer somos criativos, tem a ver também com a competência de aceitar o desafio, ser capaz de, perante um desafio, levá-lo mais longe, procurando soluções inovadoras face a essa época, face a essas circunstâncias e face a esse público, e criar o quê? Cada vez mais impacto, cada vez mais empoderamento nosso e de todos aqueles que nos rodeiam. Diria eu que isto, eu vou saltar porque o Dr. Luís fez o trabalho por mim. Esquece. Está bem? Fez o trabalho por mim, que é das competências que temos estado ao longo da história a falar, que são importantes na educação e são importantes para todos nós. Foi o que ele já falou, eu isso não preciso estar a focar outra vez. Mas no fundo, quando estamos a falar das competências de sucesso para o século XXI, na qual incluímos a criatividade, o que nós estamos a querer falar é o que é importante é desenvolver as competências que mais nos tornam, na essência de nós, o mais poderosos, o com mais sucesso. Por isso, o que nós estamos a querer falar, competências de sucesso para o século XXI, as minhas são aparentemente parecidas com as que ela precisa, mas eu tenho umas responsabilidades, ela tem outras, estou assim com ela só para que é mais fácil, temos outras, mas como ser humano, o que é importante, a competências para o século XXI, é eu dar o melhor das minhas competências e ela dar o melhor das suas competências. É evidente que uma pessoa que tem uma maior experiência ou outra pessoa que não tem igual experiência, quando a próxima vez estas colegas tiverem que enfrentar o desafio de pois, e agora temos que adaptar, já vão adaptar depois da experiência que tiveram desta primeira adaptação, ou, falando no exemplo dos colegas lá de trás, a mesma coisa. Por isso, competências para o século XXI, há uma listagem delas, e que nós já vamos ver algumas delas, e que vocês já pensaram em algumas delas, uma delas é a criatividade, mas quando pensamos para o sucesso para o século XXI é o que é que eu tenho que desenvolver em mim e nos que me rodeiam, que potencia o máximo da minha disponibilização de serviço para com o outro e como é que eu posso ajudar o outro a fazer a mesma coisa. Estamos a falar de colaboração, estamos a falar de criatividade, de pensamento crítico, de conhecimento, aquilo que já está em todos os documentos históricos e que agora se organizam neste perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que eu tirarei intencionalmente o título, eu não quero mais aquele título, digam-me porquê que eu não quero mais aquele título. Estas competências são as competências de alunos
à saída da escolaridade obrigatória? Só? Ou também são dos cidadãos, dos professores, dos pais, das mães, por isso, falando em cidadãos, estamos a falar de todos, das competências que os governos devem desenvolver, por isso, agora não mais me ouviram falar de perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, mas sim quais são as competências que no mercado de trabalho, enquanto amigos, enquanto alunos, enquanto professores ou enquanto exercendo qualquer que seja a nossa função na sociedade, são indispensáveis. É indispensável termos o conhecimento. Vamos começar por esta base. Conhecer. Eu não consigo construir uma ponte, por muito gênio que eu seja, e muito inovadora, e muito criativa, eu não vou ser capaz de construir uma ponte para alguém lá passar se eu não conhecer a estrutura de materiais. Se eu não conhecer a estrutura do solo, como é que eu uso estes materiais, faço este solo, faço aos ventos que vão aqui passar, etc, etc. Por isso, se eu quero ser inovadora, a primeira coisa que eu preciso é conhecimento. Não há inovação sem conhecimento. E vou inovar a partir do conhecimento do que já existe. Vocês inovaram a partir de quê? Do conhecimento dos materiais que tinham. Inovaram a partir das crianças, as atividades que tinham na frente. Por isso, há algo já. Há conhecimento. É por isso que aquelas 3 fotografias, aquelas 3 imagens, desculpem, não eram fotografia, aquelas 3 imagens da pré-história, do tempo da era industrial e agora, precisamos conhecer ou ter conhecimento daquilo que estamos a fazer até à nossa época, tão mais aprofundado quanto possível. Precisamos, para além de ter este conhecimento, ser capaz de pensar sobre ele, e por isso ter pensamento refletivo, refletir, pensamento crítico, não é? Também precisamos de pensamento crítico, porque quando nós temos que tomar uma decisão, eu tenho que poder ter capacidade de decidir se quero esta em vez de esta. E porquê que eu tomo a decisão por esta e não por esta? Isto é pensamento crítico. Ser capaz de construir critérios para tomar decisões, dizer, eu vou comprar uma casa, então vamos falar aqui vamos casar, ok? O casar, com qual? Mais rico, mais belo, o mais... Não. Depois na volta não acontecem esses critérios todos, não é? Porque há alguns critérios que têm mais valor do que outros. É o pensamento crítico. É preciso identificar quais são as coisas que também têm valor para nós. Daí que advém também os relacionamentos interpessoais. Também é importante outra coisa, é sabermos que não vivemos sozinhos. E quando nós decidimos e construímos alguma coisa, para ela ser impactante, eu tenho que levar em consideração para onde estou e com quem estou. Então, não só colaborar nesta construção, como também pensar no reflexo daquilo que eu estou a fazer. Então, eu há bocado dizia, há 5 grandes Cs que estão sempre nos documentos: conhecimento, pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. Foi aquela última que eu ainda não tinha dito, não é? E colaboração. Se pensarem nestes 5 Cs, está aqui um bocadinho mais desenhado. Está aqui um bocadinho mais detalhado. Mais detalhado. Mas são estes grandes 5 Cs. Claro, como eu venho da matemática, como eu sou das áreas da matemática, minha primeira licenciatura foi em matemática. Ninguém diria, não é verdade? Provavelmente diriam, ninguém diria, não é? Mas porquê? Porque normalmente a matemática e a criatividade não estão muito de mão dada, é isso? Sim ou não? Matemática e a criatividade bate certo? Sim. Sim, porquê? Eu não sei nada de matemática de todo, não tenho a capacidade de fazer cálculos mentais e já tive a oportunidade de estar com pessoas que são excelentes a fazê-lo e a forma como veem o mundo é fantástica, eu não consigo ver o mundo da mesma forma. Ou seja, podem adquirir uma forma de ver o mundo diferente a partir do momento que sabem matemática, sabem as estruturas matemáticas, depois a seguir conseguem juntar outro tipo de estruturas. A matemática foi... Eu comecei por ser professora de matemática e sou professora, por isso a minha formação foi para ser professora. Na altura estavam a aparecer os computadores, mas eu disse não, a minha relação é com pessoas.
nem nunca tinha ouvido falar nesta coisa da criatividade, nem pensar, não tinha. Mas quando comecei a querer trabalhar com os alunos, isto não estava escrito, porque isto é só de 2017, mas havia outros referenciais e havia a nossa sensação quando estamos perante os alunos. De que havia alunos que aprendiam com muita facilidade, havia alunos que se motivavam com muita facilidade, mas também eu tinha muitos alunos que não gostavam de matemática. Há aqui alguns? Já percebi. Claro, porque também há pessoas que não gostam de história, que sou eu, e há outros que gostam de história, que é o Dr. Luís. Os gostos e as diferenças não nos fazem bons ou maus, apenas diferentes. E então, na minha tentativa de cativar os alunos, eu comecei a questionar-me de que forma é que afinal se aprendia e de que forma é que eu conseguia gastar a minha vida não a ensinar matemática, mas a usar a matemática para potenciar o máximo das competências do outro que está comigo, fosse o meu aluno, fosse os meus companheiros de viagem desta vida. E percebi que, se calhar, havia outras coisas que eu podia aprender. Fiz um percurso por aprendizagem das competências associadas à gestão emocional. Depois dei-me conta, passado uns anos a trabalhar com a inteligência emocional, de que se não se trabalhar cognitivamente, ou seja, se não se trabalhar com um determinado ritmo, com uma regularidade de algumas competências, se não as trabalharmos, elas deixam de ser usadas. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, passado uns anos de trabalhar e dar muita formação e ver muitas pessoas muito entusiasmadas com aquelas estratégias que estavam a aprender e que iam repetir na escola, na sua vida, etc., 10 anos envolvidos, resolvi voltar para trás e, dos contactos que eu tinha, fazer o inquérito às pessoas e perguntar se elas gostaram, se acharam útil na altura, e se, eram mais perguntas do que estas, mas estes eram os grandes objetivos. E se continuavam a usar essas estratégias. E menos do que 5% das pessoas continuavam a usar essas estratégias. Ao que eu parei e disse, foi um tempo perdido da minha vida? Não. Há aqui qualquer coisa que está a faltar. Se foi útil naquela altura, todas diziam que foram útil naquela altura. Se usavam naquela altura, há aqui qualquer coisa que eu não sei, que é preciso fazer para que se torne sólido na vida das pessoas aquilo que elas aprendem e que continuem a repetir. Quem é que daqui é do primeiro ciclo e quem é que aqui está, que vai se... Já, atrapalhei a palavra do gato. 1, 2, 3, vai começar outra vez. Quem é que daqui está a estudar para ser professor de primeiro ciclo? Vê? Eu se falar devagar consigo. Ok, good. Obrigada. Alguém dos que está... alguns de vocês já estão em estágio. Vocês não acham que as crianças aprendiam naturalmente a ler se simplesmente se lhes pusesse os livros na frente? E as letras na frente? Vão para lá com métodos de coisas para ensinar a chatear as crianças? Entendem onde é que eu estou a querer chegar? Quanto tempo demora uma criança a aprender a ler? Em média? 1 ano? 2? 3? Avaliar pela minha turma de estágio mais de 4 anos. No mínimo 4 anos. É o que está mais ou menos ali assim estudado. Então, durante 4 anos, aplicam estratégias com as crianças para elas aprenderem a ler. A sério? Ok. Ficamos por aqui. Quem é que gosta de desporto aqui? E faz desporto? Boa. Quem é que vai ao ginásio? Ok. Quantas vezes vais ao ginásio por ano? 1. 2 vezes? 3? A sério? Vais mais? Vais como? Vais regularmente? Vais... Mas, tipo, 5 minutos chega? Então diz-me, precisam... Quer para aprender a ler,
quer para desenvolver os músculos ou para tornar um hábito de saúde e um hábito repetível, precisa de intencionalidade. Quando estão a ensinar a escrever, a ler, as crianças sabem que estão a aprender a ler, ou quando vão ao ginásio sabem que estão a trabalhar o músculo A ou o músculo B, correto? Intencionalidade. Precisa com alguma regularidade, não basta uma vez de vez em quando e por milagre vai aprender ou vai desenvolver, não dá para não bastava um por ano, não. Chatice, alguns que não gostam de desporto gostariam disso. E também precisam de intensidade. Não basta, é preciso consistência. A mesma coisa foi o que aconteceu com as competências de gestão emocional, que é, tiveram uma formação, não houve repetição de processo, não houve sistematização de um processo, o que significa que por muito que eu goste de ficar fit, ou por muito que eu goste, tenho lá a irmã lá em casa que lê, eu também quero ler, se só for uma vez de vez em quando, por isso sem intensidade, sem intencionalidade e sem regularidade, não acontece consolidação, não acontece mudança e por isso nós nunca atingiremos as competências do sucesso para o século, nem 21, nem 22, nem 20. Ok? Por isso é que trouxe aqui só um estudo que confirma isto. Há estudos, e muito relativamente recentes, para em 2019, muito relacionados com as neurociências, que provam de que se nós, os criativos, voltamos à conversa dos criativos, entre criativos e não criativos, há uma diferença sob o ponto de vista de estrutura neuronal. E essa diferença pressupõe um treino de estratégias, um treino de forma e um treino de estar e de forma de estar. É como ir ao ginásio. É como jogar basquetebol, voleibol, futebol, como aprender a ler. Tudo o que na vida nós queremos ter sucesso, tudo o que nós queremos ter de bom, temos que fazê-lo com as 3 palavras de ordem da minha vida. É o saber pensar, não o que pensar, como dizia há pouco o Dr. Luís também. Por isso estão a ver que isto foi assim uma combinação não combinada, mas corre bem. E por isso eu percebi, ao longo da minha vida académica e pessoal, que eu, desde a matemática, o que é que aconteceu a muitos dos meus alunos que deixaram de gostar de matemática, provavelmente vocês vão identificar isto, a matemática é uma história-consequência. E a gente perde um ano por uma razão qualquer, ou porque não atinou com o professor, ou porque o professor era mau, ou porque a matéria era esquisita e a gente não apanhou, adeus, perdeu a corrida. Ou tem essa consciência ou adeus. E por isso, faltando esta regularidade de entrada nos processos, acabou. Percebi isso com a matemática, percebi que não valia a pena herdar uma criança no 9º ano, um jovem no 9º ano, e dizer, olha, deixa estar que eu vou-te ajudar, e começar a trabalhar com ele nas coisas do 9º ano, não. Era melhor ir lá atrás e depois trabalhar com alguma regularidade e perceber. E daí que eu há pouco dizia que ser o melhor das nossas competências é o melhor das minhas competências, não é a competição da competência, é o melhor das minhas competências. Atingi sempre o melhor da minha competência, com algum sofrimento, aprendi a mesma coisa. Digo sofrimento porque foi uma grande constatação de que, afinal, o trabalho que estava a fazer ao nível do desenvolvimento de competências de gestão emocional foi a mesma coisa. Se não continuava a utilizar é porque faltava a mesma coisa. E fui esbarrar com uma paixão, que é uma paixão atual e que é o trabalho sólido do Torrent Center, que fui esbarrar com as estruturas, as metodologias de desenvolvimento das competências criativas. É aqui que eu chego à criatividade, é com alunos, e vejam, o azar de ter alunos que não gostavam de matemática leva-me à sorte de hoje estar aqui convosco a falar sobre coisas que não é matemática, porque senão nem todos me iam querer ouvir. Era só. E por isso, quando fui para os Estados Unidos, na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, fazer o meu doutoramento, que apenas fui para lá, e notem bem aqui,
Eu fui para lá apenas porque eu tinha percebido que eu tinha que saber mais qualquer coisa, mas não sabia o que era qualquer coisa. É assim, às vezes a gente anda só à procura. Eu preciso saber mais qualquer coisa, não sei qual é qualquer coisa, mas eu preciso de umas estruturas, de metodologias, de organização, de como eu desenvolvo competências, mais do que mera e simplesmente saber ou não saber matemática. E fui bater à porta de um professor da Universidade do Minho, que, tendo sido o meu arguente na tese de mestrado, disse: o dia que precisares de mim, chama-me. E eu, agora estou a precisar. Fui lá bater-lhe à porta, disse-lhe o que precisava. Ele disse: olha, vai bater à porta daquela que trabalha o desenvolvimento das competências criativas, que me parece que é isso que tu andas à procura. Nem sabia que a criatividade se desenvolvia, gente. Nem fazia a mais pálida ideia que se podia trabalhar nessas competências. Ao que ela dá-me uma tarefa para fazer, quer de leitura de artigos de coisas que eu nunca tinha visto, quer de análise de uma série de coisas, que eu disse: eu vou precisar fazer um banho de imersão e ficar mergulhada lá dentro até não conseguir respirar, para eu conseguir perceber esta coisa toda de uma enfiada, porque agora estou num doutoramento, não é? Agora estou numa coisa que é um doutoramento. Daí ter ido para a Universidade de Geórgia, daí ter começado a dormir nas bibliotecas a ler livros, real, e por isso começar, e cruzei com pessoas que, sendo eu de educação e andando eu nesta peregrinação à procura de que maneira eu consigo desenvolver competências para o máximo do ser humano, como é que eu consigo ajudar nisto, cruzei com pessoas de educação que já conheciam outras coisas que eu não conhecia, por isso estamos a falar de conhecimento outra vez, e que me apresentaram programas que nos Estados Unidos já têm 50 anos, que desenvolvem intencionalmente e com regularidade este tipo de competências. E é por isso que depois, quando vim e retorno a dar aulas, trazia uns manuais com umas dicas de umas estratégias. Mas agora imagina, vocês recebem os manuais e agora vão lá ensinar as crianças a aprender a ler. Mas foi mais ou menos isso que eu me desafiei a fazer. Traziam os manuais, não sabia muito bem como é que aquilo se trabalhava. Comecei a trabalhar com os meus alunos, dizer: olha, eu trouxe esta prenda. Querem fazer isto juntamente comigo? Eu sei tanto quanto vocês quase, gente. Eu sei agora umas teorias de uns artigos que eu li, de uns artigos que eu escrevi, mas a prática eu não sei. Então comecei a fazer com eles e começou a dar muito resultado com eles, particularmente aqueles que não tinham qualquer motivação para trabalhar. Vocês não têm alunos assim, para não? Não, estão todos muito motivados. Muitos que não tinham tão pouco motivação para aprender, quando usava com eles estratégias que lhes permitia partir das paixões deles, das motivações e das vontades e dos gostos deles, e a partir dali ir construindo metodologicamente o saber. Comecei a ter colegas a perguntar: o que é que andas a fazer, que agora os miúdos só querem ir para a tua aula? Eu nem estou a dar aula, estamos a fazer todos juntos. Bom, e comecei a construir com colegas, por isso em trabalho cooperativo, colaborativo com os alunos e com os professores, é que de repente surge uma associação, acabou por se construir uma associação, que é sem fins lucrativos, o Torrent Center, que tem mais de 20 anos e que há mais de 20 anos que andamos juntos a tentar colocar na educação portuguesa metodologias de trabalho por projeto que, de facto, desenvolvem as estruturas cognitivas de aprendizagem das competências para o século XXI. E, por isso, agora decidimos fazer um ciclo de eventos que esperamos culmine na construção coletiva, fala menos com as mãos e mais com a boca, um documento coletivo que lhe chamamos o Manifesto para uma Escola Criativa. Queremos que a opinião de todos chegue para ser construído este manifesto. O que é que nós todos, e vocês são os professores que estão a começar agora, não falem mal dos velhinhos se vocês forem impávidos e serenos, assim tipo, deixa estar para ver se o mundo passa. Vai passar, garanto-vos que vai. Por isso, vamos... é só mesmo esperar. Vou-vos lançar esse desafio de conjuntamente construirmos esse manifesto. Todos os que se inscreveram, a Margarida depois, no final da apresentação, volta a falar sobre isto, para não voltar a ser eu, está bem, Margarida?
Todos os que se inscreverem vão receber a informação sobre como construir. Os professores também, e quem não se inscreveu pode também inscrever, porque o nosso grande objetivo de provocar estas reflexões e trazer-vos exemplos e experiências de como, com aqueles programas que não são nossos, como eu vos disse, trouxe como resolução de um problema que tinha em mãos e vamos todos tentar construir com esta reflexão conjunta, ok? Obrigada pela vossa atenção. Vou passar a palavra à Margarida, que vos vai explicar um pouco mais sobre esta metodologia que eu estou aqui, ok? Obrigada. Sofia, posso usar aqui esta cadeira? Claro. Perfeito. Então, boa tarde. Boa tarde. Então, sou a Margarida, também do Torrance Center, e antes de mais deixem-me dizer-vos a maravilha que é estar aqui nesta tarde, nesta casa. Eu sou de Coimbra, já por cá não vivo, mas estudei Psicologia e por muito pouco na minha vida e na minha decisão vocacional não vim aqui parar esta escola. E, portanto, que bom é falar com jovens que estão interessados na educação, na comunicação, em várias maneiras de comunicar, que bom é que é ter-vos aqui também, e que vão estar na minha terra, que, entretanto, por motivos profissionais e matrimoniais também fui abandonando e, portanto, já aqui não volto tão frequentemente. Temos, de facto, um convite para vocês, mas antes gostava de perceber que cursos é que temos aqui representados. Temos ensino básico, certo? Temos também o curso de língua gestual portuguesa, suponho. Que mais? Animadores socioculturais, eventualmente? Desculpem, socioeducativos. Há mais algum curso? Muito bem, temos animadores, comunicadores e educadores na base, não é? Certíssimo. Então, a proposta que temos para vocês é, de facto, a participação muito ativa naquilo que são as Olimpíadas Criatividade e Inovação. O que são, então, estas Olimpíadas? São uma oportunidade em que jovens, e estes jovens, desde o pré-escolar, portanto, quem está no ensino básico, junto dos meninos do Jardim da Infância, até vocês próprios, enquanto elementos do ensino superior, enquanto estudantes do ensino superior, agregarem-se em equipas e em qualquer contexto educativo, nas escolas onde estão a estagiar. Tínhamos aqui estudantes que são também escuteiros, que fazem explicações, em qualquer contexto educativo, agregarem então estes jovens em equipas e, com a ajuda de um mentor, ingressarem nas Olimpíadas da Criatividade. No fundo, então, temos uma equipa de jovens, vocês próprios podem ser essa equipa, portanto, não estamos aqui a pensar apenas nos nossos alunos ou apenas das pessoas a quem transmitimos o nosso conhecimento, mas nós próprios. E então esse conjunto de jovens tem então um mentor. As Olimpíadas têm um conjunto de modalidades e, portanto, cada equipa escolhe uma modalidade e, por já a ressalva, uma delas é gratuita, em parceria com o Ministério da Educação, portanto, pode aqui haver um interesse ainda maior vosso em participar, até pelo não investimento necessário nas Olimpíadas. E dentro de cada modalidade existe um conjunto de desafios. E, portanto, é umas Olimpíadas, já percebemos que é uma competição e, portanto, há uma pergunta à qual nós vamos querer então uma resposta. A diferença destas Olimpíadas, das Olimpíadas da Matemática, de que a Ivete deve gostar muito, não sei, professor, se há Olimpíadas de História, eventualmente, não sei. Pronto, nós andamos a pesquisar e há assim muitas Olimpíadas. Ao contrário destas, naturalmente, que aqui estamos a falar de criatividade e, portanto, o processo que desenvolvemos não tem a ver com matemática, ou também tem um bocadinho a ver com matemática, mas, no fundo, o objetivo é o processo criativo. Aquilo que queremos que os jovens façam, vocês enquanto alunos do ensino superior ou os alunos com quem trabalham, é, no fundo, desenvolverem este processo criativo. Claro, no processo criativo chegamos a soluções inovadoras e o objetivo é celebrarmos aqui um pouco. Celebrarmos o trabalho que nós, enquanto equipa, desenvolvemos, que nós, com os nossos jovens, nos nossos estágios, nas escolas onde trabalhamos, nos meios de comunicação em que trabalhamos, no fundo, que competências é que conseguimos adquirir. Existem neste ano 7 modalidades: artes, assuntos globais futuristas, ciências, comunidade, técnico, estrelas do amanhã e eu sou criativo. Vou talvez começar aqui pela linha de baixo e, portanto, pelas Estrelas do Amanhã, a nossa modalidade gratuita, estamos a divulgá-la assim em massa junto de futuros professores, de educadores, junto à comunicação social, portanto, aqui cruzando várias áreas dos vossos saberes. É a modalidade gratuita em parceria com o Ministério da Educação e, portanto, é possível participarem nestas Olimpíadas gratuitamente, sem nenhum investimento. Mas, se me permitem, também vou pôr aqui um bichinho daquilo que são os meus desafios preferidos e explicar-vos um bocadinho o que é também cada um dos outros desafios. Portanto, eu sou criativo, modalidade gratuita, partindo dos ODS, penso que sabem o que são, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Cada equipa escolhe um e resolve um problema relacionado com esse ODS. Os Estrelas do Amanhã, aqui muito virado para os estudantes do ensino básico, eventualmente, é um desafio muito focado nas competências sociais, de comunicação, de empatia, de boa educação também, muito focado nas crianças e nos jovens do pré-escolar até ao 2º ano do primeiro ciclo, e, portanto, para as faixas etárias que muitos de vocês estão a focar nesta vossa carreira. O desafio técnico, costumamos chamar-lhe desafio de engenhocas, e, portanto, é, no fundo, construir aqui um mecanismo que soluciona um puzzle. O desafio de artes tem a ver com as artes performativas, eu fazer um espetáculo e, através das artes plásticas, construir um cenário, construir figurinos, e, portanto, aqui aproveitarmos as componentes artísticas. O Assuntos Globais Futuristas, imaginar que estamos no ano de 2074 e que problemas é que há nesse ano, que desafios é que há e como é que o podemos resolver. O desafio científico, ou de ciências, acho que percebemos que tem a ver aqui com a pesquisa científica. E o desafio de comunidade, percebermos de que maneira, que problemas é que há na nossa comunidade e de que modo é que podemos resolver esses desafios. Cada desafio e cada modalidade tem um foco, mas naturalmente que são interdisciplinares. Este é o seu criativo para o qual eu vos estava a aliciar, principalmente, cada ODS, acabar com a fome no mundo. Isto cruza-se com imensas vertentes, com a agricultura, com a economia, com a escola, com a educação, com a comunicação e, portanto, aqui todos eles cruzam muitas áreas de saber. Alguma questão até agora? Ou alguma dúvida? Algum comentário? Ânsia? Claro, professor. Disse-me que uma delas era gratuita, compreendo que as outras são compartilhadas. Exatamente, sim. Como é que isso funciona? Exatamente. Aqui, no fundo, neste evento estamos a focar-nos naquilo que é a modalidade gratuita, ou Eu Sou Criativo. No nosso website tem todas as informações até bastante claras de timings, de maneiras de inscrição e de preços. E, portanto, no fundo, aqui a publicidade será focada no Eu Sou Criativo, que é aqui o nosso foco também para educadores, no fundo. Não sei se há mais alguma questão, para além desta pertinente, de que investimento é que isto exige, mas há aqui esta ressalva da modalidade gratuita. Acho que também depois, se quiser, podemos dar-lhe mas está na parte. Claro. Não sei se fui clara demais ou clara de menos, vou avançar de qualquer maneira, pode ser? Muito bem, a que é que nós temos acesso quando então nos inscrevemos na modalidade, no Eu Sou Criativo, professor, e também nas outras modalidades aqui das Olimpíadas? Essencialmente 3 documentos, 3 manuais para o mentor que o ajudam a fazer todo este processo. O desafio temático, o guia do mentor com desafios para o processo criativo e a modalidade em específico que nós escolhemos, ou seja, o toolkit dessa modalidade. Nem que seja só por isto, eu acho que vale a pena a inscrição nas Olimpíadas, porque em todos os contextos em que trabalham, falavam um bocadinho de um desafio da alimentação, se não me engano, o Dia Mundial da Alimentação, acho que é interessante. Temos aqui pequenos desafios, chamam-se em inglês Instant Challenges, nós chamamos de desafios instantâneos. Muito rapidamente, o nosso grupo de jovens tem que resolver um desafio, que seja uma tarefa, que seja uma pequena performance, tem que fazer um sketch, tem que montar uma estrutura alta, tem que montar uma estrutura gorda, e portanto só neste documento têm já aqui mais de 20 atividades diferentes dessas que podem utilizar nos vossos contextos, nos vossos estágios, nas vossas atividades. É logo um recurso que pode ser bom para vocês. E, portanto, o primeiro documento é este, o Guia do Mentor para o Processo Criativo, que nos ajuda aqui a iniciar o processo criativo. Em segundo lugar, claro, se isto é uma Olimpíada, se isto é um desafio, se eu vou ter que dar uma resposta, preciso de uma pergunta. E, portanto, vão ter acesso àquilo que é o desafio temático, o enunciado. O desafio temático explicita, e aqui neste caso temos o de Assuntos Globais Futuristas e temos também o de Estrelas do Amanhã, explicita o que é para fazer neste desafio, quanto tempo é que eu tenho, como é que vai ser o palco, quanto dinheiro é que eu posso gastar em materiais, em figurinos, em cenários, como é que eu, enquanto mentor, ajudo os meus alunos a desenvolverem estas competências, o que é que eu posso perguntar, o que é que eu posso fazer, e, portanto, no fundo, é o enunciado do nosso desafio. O documento mágico, no qual andámos assim a trabalhar nos últimos meses e do qual temos um bocadinho de orgulho, eu acho que podemos dizer isto, Ivete, não é? Temos algum orgulho neste, porque achamos que é útil para futuros professores, muito para futuros professores e para as pessoas que são já professoras e trabalham em ensino. É, no fundo, este toolkit. Nesta roda que a Ivete nos falava, que constitui os vários passos e etapas do processo criativo, para cada uma destas etapas do processo criativo, o mentor tem acesso a um conjunto de páginas roxas, há um conjunto de páginas amarelas e há um conjunto de páginas azuis, que é assim uma espécie de bíblia para nós, que somos mentores das Olimpíadas. As páginas roxas explicam-nos o que é para fazer. Em que é que consiste esta primeira etapa? O que é para fazer? Qual é que é o objetivo dela? Porquê é que isto faz parte do processo criativo? Porquê é que isto é importante eu trabalhar com os meus alunos, eu trabalhar enquanto criativo
esta etapa em específico. Na etapa amarela, temos uma coisa que nós gostamos muito, enquanto educadores, que são fichas já práticas para distribuir pelos alunos e conseguir fazer em qualquer contexto. Portanto, tanto informal como formal. Atividades práticas com as quais eu posso desenvolver, então, cada uma das etapas do processo criativo. E no documento azul, ou, portanto, na parte azul do documento, temos aquilo que chamamos o sistematizador ou a narrativa do processo criativo, que é, no fundo, o documento que as equipas, tanto de adultos como vocês, como dos vossos jovens, nos entregam para receberem feedback do trabalho que estão a fazer. Porque, no fundo, aqui o nosso objetivo não é fazer assim um mega evento, uma feira com trabalhos muito bonitos nas paredes, mas o que nos interessa é, de facto, o processo pelo qual os nossos alunos e os nossos jovens passam e, portanto, há aqui uma exigência nossa, um convite nosso a que haja feedback que vos damos para melhorarem continuamente. E, no fundo, chamamos a estas páginas o roxo. Eu quero conhecer melhor o que é o processo criativo. O amarelo, o desenvolve. Eu quero desenvolver e fazer atividades e estratégias. E o azul, eu aplico na prática aquilo que aprendi nesta estratégia do processo criativo. Aqui conseguem ver assim muito leve, portanto, o roxo explicar, neste caso, o que é a visão sobre o tema, que é a primeira etapa do desafio. O desenvolve um conjunto de fichas, neste caso a pesquisa, o que é que eu já sei, o que é que eu quero aprender, o que é que eu já aprendi e, portanto, conseguirmos sistematizar com os nossos alunos uma pesquisa no âmbito deste desafio. E depois o azul, aquilo que entregam para receberem feedback de melhoria. Então, na prática, o que é que recebemos ao participar nas Olimpíadas e o que é que nós, enquanto futuros educadores, pessoas que se preocupam com as questões da educação, pessoas que estão na comunicação em geral, o que é que temos a ganhar ao participar nas Olimpíadas? O que é que recebemos em qualquer uma das modalidades? Em primeiro lugar, o desafio temático, portanto, o enunciado e aqueles desafios instantâneos, que eu acho que são uma maneira até divertida de se aprender o processo criativo. Em segundo lugar, o Toolkit Criatividade. O Toolkit Criatividade é então aquele documento que explica detalhadamente como é que desenvolvemos cada uma das apetências e cada uma das fases. Há sempre um grande acompanhamento por parte da nossa equipa, portanto podem fazer questões, podem tirar dúvidas, vai haver webinars, workshops e, portanto, momentos também de aprendizagem. Naturalmente que há prémios exclusivos, não só para os vencedores, e essencialmente queremos muito que todos participem nesta final criatividade com todos os jovens de todas as ESEC, de todas as Escolas Superiores de Educação, não só a ESEC, não só as Escolas Superiores de Educação, mas todos os mentores do país que estão a trabalhar também nesta temática. É um convite que vos queremos fazer a vós muito diretamente. Aqueles que vencerem no campeonato nacional vão ser convidados a participarem e a representar Portugal no campeonato internacional, que neste ano é nos Estados Unidos da América. Aposto que já estão fartos de ouvir estas siglas, portanto estamos aqui mesmo a falar daquilo que aprendem diariamente, de certeza, especialmente quem está na área da educação, projetos baseados em STEM, metodologia de projeto, baseamos na metodologia Creative Problem Solving e, portanto, estamos aqui também a trabalhar o pensamento futurista. Os nossos miúdos, os nossos alunos, não interessa só as competências de hoje, mas as que eles vão precisar quando entrarem no mercado de trabalho, quando vierem ser professores, médicos, advogados, agricultores, etc. Como viram também, há aqui um conjunto de modalidades muito vasto e, portanto, uma possibilidade, um menu ainda bastante alargado de modalidades, dirigidas a todas as idades e, portanto, vocês podem participar enquanto educadores do Jardim da Infância, mas podem participar enquanto jovens do ensino superior, portanto, e podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não há nenhuma incompatibilidade de papéis. Queremos aqui, no fundo, focar aquilo que são as paixões e os talentos dos nossos alunos, naturalmente ao serviço do desenvolvimento de competências, especialmente as competências que nos falaram anteriormente, aquelas que são essenciais ao nosso sucesso e ao sucesso dos nossos jovens no século XXI. Aqui o que queremos é, de facto, esta celebração e esta potencialidade para desenvolver estas competências de maneira divertida, mas ao mesmo tempo intencional. É aqui uma balança entre isto ser fixe e ser uma experiência incrível participar, mas, por outro lado, nós temos aqui, enquanto mentores e enquanto organizadores, uma clara matriz do que são as competências a desenvolver. E, portanto, no fundo, dar-vos esta última nota de que estas Olimpíadas estão muito alinhadas com aquilo que são os vossos objetivos enquanto educadores. Aqui dirijo-me talvez um bocadinho mais para os que estão a estudar a educação, assim, de maneira mais pura, estão muito orientados para aquilo que é a educação. Aquilo que os documentos de que falávamos há pouco nos dizem que devemos fazer em sala de aula, que devemos promover neste contexto. Alguma dúvida até aqui? Então, Margarida, muito bonita, até gostava de participar, ainda por cima se é uma modalidade gratuita, estou interessado pelo menos em ter acesso aos materiais, como é que eu faço?
Então, no fundo, vão ao nosso website e o primeiro passo poderá ser, então, inscreverem-se nas Olimpíadas. Estes 2 primeiros passos podem ser concomitantes. Ou formam uma equipa, e eu gostava já ali no átrio que já se começassem a formar equipas de vocês, ficaria muito entusiasmada se já começarem a pensar enquanto vocês, mas formam também equipas com jovens, se assim desejarem, e inscrevem-se então nas Olimpíadas. A partir do momento em que fazem a inscrição, no nosso website, podem imediatamente implementar, têm acesso aos materiais, têm um pequeno quiz de compreensão que nós fazemos e vão aceder imediatamente a todos estes materiais que ficam ao vosso dispor para a vossa prática e para todas as vossas áreas de vida. E começam então a implementar o Creative Problem Solving. Pegam no nosso documento o Toolkit e começam de facto a conseguir perceber passo a passo que metodologia é esta que nós sabemos que comprovadamente aumenta em sala de aula a criatividade e as competências criativas. Depois disso, à partida, vão fazer algum trabalho, vão construir uma solução inovadora e o objetivo é que apresentem essa solução inovadora à nossa equipa, a um comitê até internacional de experts em criatividade, para vos darmos feedback. E, portanto, não é um trabalho assim de entrega, pronto, olha, terminou. Não, há aqui uma meia final em que se entrega o trabalho, recebem feedback para depois melhorarem esse mesmo trabalho. Claro, também gostamos de festa, a intencionalidade é uma coisa muito séria, a educação é uma coisa muito séria, mas festejar e celebrar aquilo que é o bom que nós fizemos, o que nos esforçámos, as competências que desenvolvemos, é também essencial. E, portanto, no fundo aqui, temos a oportunidade de celebrar, juntamente com todas as mentes brilhantes, não só das escolas superiores, mas de outras escolas, de escolas públicas, de escolas privadas, não só em Portugal, mas também nos PALOP, porque estamos aqui a falar de língua portuguesa, não apenas de Portugal, conseguirem celebrar em conjunto todas estas aprendizagens feitas em conjunto. Se concordarem, vou mostrar um pequeno vídeo só, para terminarmos mesmo, um pequeno vídeo que mostra alguns testemunhos, tanto de professores, como de diretores escolares, como de alunos, etc., que demonstram algum do testemunho de pessoas que já participaram. A metodologia criatividade diria que torna a criança protagonista da sua aprendizagem. É uma metodologia que promove aprendizagens mais significativas, fomentando a aprendizagem pela iniciativa. Os estudos de impacto demonstram, quer nacionalmente, quer internacionalmente, que no criatividade é amplamente estimulado o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e a comunicação. É uma metodologia que acaba por fomentar a tão desejada queda dos muros disciplinares, impulsiona a transversalidade do currículo académico e faz também a ponte com a vida real. O potencial de articulação do projeto de criatividade com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular é realmente enorme. É também um forte promotor da inclusão e do cumprimento dos objetivos centrais do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Sai daqui com uma noção completamente diferente do que é o trabalho em grupo, do que é o processo criativo e, acima de tudo, saber a importância que todos nós temos num grupo de trabalho, em trabalhar em tribo, para podermos concluir os nossos objetivos com sucesso. O programa Criatividade aposta na capacidade de pensar, de refletir e de criar a partir daquilo que se conhece, não tendo medo de dar o salto para o desconhecido e de arriscar novas soluções. Enquanto mentora, aprendi a ser persistente, a não ter preconceitos sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, a sair da minha zona de conforto muitas das vezes, a não condicionar os meus criativos com as minhas próprias convicções e principalmente a dar-lhes voz, a ouvi-los. Eu escolhi uma palavra, inovação. Porquê é que eu escolhi esta palavra? Porque acho que todos nós precisamos de criar, inovar e marcar pela diferença. Nestas Olimpíadas, acho que todos crescemos a todos os níveis e tornamos-nos mais independentes, mais inovadores e mais empreendedores. E é isto que nos vão perguntar daqui a uns anos, quando tivermos que trabalhar, se é isto que nós temos e é isto que nos faz tornar diferentes de todos os outros. É verdadeiramente multidisciplinar, portanto não temos só docentes, temos também técnicos especializados de várias áreas, o que também acaba por enriquecer a equipa e todo o trabalho e o projeto em si. E não faz mal se errar ou acertar, porque a gente vai ter outra chance, porque aquilo a gente só experimentou. Eu acho que também traduz um bocadinho da oportunidade que lhes estamos a construir, a dar, para eles construírem e para equacionarem os seus projetos de vida,
e para pensarem naquilo que fazem, naquilo que são. E eu acho que esse é um facto importante. E a ideia de que o compromisso com a aprendizagem deles e dos outros tem que ser de todos. E agora já sei que posso usar uma matriz morfológica para escrever um texto, um poema. Dar a oportunidade aos jovens de serem criativos, de por eles próprios terem ideias, terem opções, não os canalizar exclusivamente para aquilo que é o currículo escolar. Creio que o currículo seja muito mais abrangente e que os prepare para os desafios do futuro. E aquilo que nós hoje estamos aqui a ver é a capacidade que as Olimpíadas da Criatividade têm para trabalhar a atitude das pessoas. Porque a atitude também se trabalha. Eu sei que há pessoas que podem ser mais extrovertidas, outros mais introvertidos. Uns mais ou menos criativos. Cada um tem a sua postura na vida. Mas eu também posso trabalhar. E acho que todo este processo que vocês estão aqui hoje na final e que vos conduziu aqui, também aprenderam a trabalhar em atitudes. E nós, no mundo desafiante que vivemos hoje, precisamos de gente capaz, em termos daquilo que sabe, em termos daquilo que sabe fazer, mas principalmente da sua maneira de estar na vida. Muito obrigada a todos. A metodologia criatividade diria que torna a criança protagonista da sua aprendizagem. Acho que é esse Não era só para andar com o slide lá. Vais ficar tu agora? Vais ficar tu. Era só porque eu tinha dito. E se isto foi aquilo que eu vos estava a referir, de que tivemos aqui todos a desafiar-vos, estamos a disseminar em streaming, o que significa que alguns dos vossos colegas que não estão aqui estão em streaming e outros que estão em todas as partes deste santo português, ou seja, onde se fala português, poderão estar a entender e a interpretar, sendo que o grande nosso desafio é que também vocês se acreditam que a educação é um bem de elevado valor, onde cada um de nós tem uma cota parte de responsabilidade para que seja de qualidade, se defendes que a criatividade deve estar nas escolas, como vês que isso assim seja? Não queremos que seja um muro de lamentações. Não é por isto... Não é o que não é. É o que pragmática e objetivamente sentimos de que forma a criatividade deve estar mais na escola, apesar de já estar e muito, porque temos escolas, as escolas portuguesas são escolas de exemplo no mundo inteiro. Por muito que às vezes nos custe dizer, mas nós temos muitas coisas boas. Por isso, vamos lá. É verdade. Por isso, somos referência na OCDE imensas vezes. Por isso, de que forma conseguimos ser mais e melhor e cada um de nós contribuir? Passo para a doutora Sofia. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ivete. Muito obrigada, doutora Margarida, pelos vossos excelentes contributos, pelos testemunhos, por nos desafiarem, porque nós necessitamos de ser desafiados e desafiadas. Primeiro temos que nos desafiar a nós próprios. E quando isso não acontece, é bom termos pessoas à nossa volta que nos possam, de facto, desafiar a sair, muitas vezes, da nossa zona de conforto e que nos convide a ser mais inovadores, mais inovadoras e mais empenhadas na ação transformadora, que há pouco também se falou nessa questão da ação transformadora e que é tão importante. Eu gostaria só de perguntar se há alguma questão que gostassem de colocar à doutora Ivete, à doutora Margarida, algo que vos tenha inquietado, ao doutor Luís Mota, algo que vos tenha inquietado, que vos tenha inspirado também. A vida é feita disto, inquietações, inspirações. Que bom. É sinal que estamos bem vivos. E então, alguma questão? Ou algum comentário? Não tem que ser uma questão, pode ser um comentário. Força! Não pode ser tudo ao mesmo tempo, desculpem. Um de cada vez, está? Um de cada vez, por favor. Não vamos querer. Exatamente. Pronto. Não há? Não há comentários? Há ali uma questão ou um comentário. Eu tenho que pedir um aplauso para ela.
que se chama? Há pessoas que sabem desafiar os outros. Obrigada. Eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro é uma questão. Eu apanhei mal, provavelmente. As equipas só podem ter até 6 elementos. Idealmente, as equipas das Olimpíadas, não sei se estão a ouvir lá, tem entre... A pergunta é sobre o número de elementos das equipas das Olimpíadas e, na verdade, as equipas idealmente têm entre 2 a 6 elementos. O que acontece muitas vezes, não sei se estás a pensar no facto de uma turma, por exemplo, ter muito mais do que 6 meninos, não é? Um grupo de escoteiros ou outros ambientes. O que o mentor costuma fazer é trabalhar transversalmente com a turma, dividida em pequenos grupos. E, portanto, é execuível também em contexto, não sei se és de ensino básico, se estás a pensar no pré-escolar. Ok, na primária o que acontece, e temos muitos professores em todo o país a fazer, é no contexto de turma, e alguns com 26, 28 alunos, dividem-nos em pequenos grupos que idealmente se mantêm mais ou menos estáveis ao longo do ano. A ideia é não se trabalhar tudo com todos, porque como eu dizia há pouco, quando estava ali de pé, nós queremos que cada um atinja o seu melhor e cada um contribua com o seu melhor. E todas as competências são ótimas, mas temos que estar em pequenos grupos para que a Margarida tem um detalhe, eu tenho outro, o Dr. Luís tem outro e não a turma toda. Então estamos em pequenos grupos a puxar-nos pelas competências uns dos outros, construindo o nosso pensamento. Obviamente depois podemos partilhar com a turma toda, mas aquela coisa de que agora vamos todos fazer um projeto muito inovador e tal, vamos lá todos dar as ideias. Acontece mais ou menos aquilo que está a acontecer aqui, não é? Pois, está bem, alguém há de dar a ideia. E isto não é desenvolver as competências. Isso é trabalhar em pequenos grupos numa multidão. E por isso é que é tão importante o trabalho colaborativo na distribuição de papéis, numa interdependência positiva em que dependemos todos uns dos outros para um sucesso comum. Não é? E por isso é que as funções e o papel que cada um dá de acordo com a sua potencialidade, com os seus interesses, e o que pode dar ao grupo é fundamental. O trabalho colaborativo dá muita resposta a este aspecto. Peço desculpa, mas tinha uma segunda abordagem, certo? Exato. Sim, por fim só quero agradecer por nos deixar aqui a ferver estas coisas todas e por já estar aqui a pensar aos meus colegas no futuro. Uma salva de palmas para ela, de facto. E para todos e todas que estão a pensar o mesmo, só não tiveram foi a coragem de o dizer, mas eu sinto, não estão a sentir, eu estou a sentir aqui este fervilhar na sala, de facto. Muito bem, Dr. Luís, vamos desafiar, e Dra. Ivete e Dra. Margarida, vamos desafiar a uma foto criativa? Mas antes da foto... Do nosso companheiro que está lá atrás, poderia vir aqui tirar uma fotografia criativa deste grande grupo. Doutora Ivete, mas como eu não vou ter muito tempo mais de antena, deixem-me só dizer-vos o seguinte muito rapidamente antes da foto, porque nós vamos terminar de facto com a foto. Agradecer aos intérpretes que estiveram aqui connosco, muito obrigada, uma salva de palmas para eles. Porque são sempre fantásticas e ajudam-nos imenso. Muito obrigada. Agora aproveitamos a deixa para dar sabemos agora dizer criatividade. ali atrás. Espera aí. Ao nosso Pedro. E a todos vós, professor José Miguel, muito obrigada. Não sei, penso que já não está aqui mais nenhuma docente, mas está o professor José Miguel. Muito obrigada também por ter estado connosco e ter aceito este desafio e de estar connosco neste momento de reflexão. Acho que sim, acho que vamos construir muito juntos, sem dúvida. E a vocês, alunos e alunos, muito obrigada. Nós vamos passar para aí. Foto criativa. Permanecem nos vossos lugares. A postura mais criativa que conseguem. Assim com esta cara não é. Já está aqui o nosso mestre.